Boa noite. Tudo bem, gente? Olá. Pessoal, vamos conversar um pouquinho hoje sobre quando saber o sexo do bebê. Essa é uma pergunta que eu recebo muito, e eu acho que pode ser a dúvida de muitas pessoas. Se puder, me ajuda aqui na live, por favor, clicando no coraçãozinho para curtir a live, para que possamos alcançar mais pessoas. E também, se puder, encaminha para uma amiga, um papai ou uma mamãe, tá? Alguém que esteja esperando um bebê que possa gostar dessa informação aqui, tá bom? Então vamos lá, vamos falar sobre o assunto. Primeiro, queria me desculpar, né, porque a live estava programada para ser hoje às 12h30, mas como eu avisei, hoje infelizmente não consegui fazer nesse horário, então remanejei para agora, o período noturno, porque realmente eu estava com paciente, era uma paciente que estava precisando muito de um atendimento, então eu não consegui fazer no horário que já estava combinado. Então, gente, quando eu vou saber o sexo do meu bebê? Isso é uma dúvida que eu recebo muito durante os atendimentos. Às vezes, vem pais que vêm fazer aquele primeiro exame de ultrassom e aí eles já falam: doutora, qual é o sexo? Às vezes o bebê tá lá medindo 1 centímetro e já querem saber o sexo pelo ultrassom. Eu sei que a ansiedade de saber o sexo do bebê, né, principalmente aí dos pais de primeira viagem, aliás, qualquer gestação, né? Às vezes já na segunda, terceira, uma das maiores preocupações e ansiedade é primeiro saber qual vai ser o sexo, saber logo para poder contar para a família. Às vezes a própria família tá todo mundo empolgado, né? Fazem até bolão, fazem aposta. Uns querem que seja menino, uns que querem que seja menina. E aí vamos esclarecer essa dúvida de uma vez por todas, tá? Então tá. Então o bebezinho, ele começa a desenvolver a genitália desde o iniciozinho. Porém, a genitália está em formação durante a gestação. E aí, antes de 16 semanas de gravidez, a gente só consegue visualizar o que a gente chama de tubérculo genital, tá? Que é uma estrutura que vai dar origem à genitália. E essa genitália eu só consigo ver certeza ou a vulva ou o pênis do bebê pela ultrassonografia com mais de 16 semanas, tá? Então, algumas vezes as pessoas perguntam: eu quero fazer o exame porque não quero que a senhora fale para mim, doutora, o que é, porque eu vou fazer um chá revelação. Então, quando que a mãe deve se preocupar em fazer o chá revelação? Quando a gente ter total certeza, depois das 16 semanas a gente consegue ver com 100% de certeza. Antes disso, é só um palpite, tá, gente? Então, eu já tive pacientes que eu dei o palpite antes de 16 semanas e falei: olha, ainda não compre enxoval, espera mais um pouquinho, porque eu preciso ver mais pra frente a genitália desenvolvida, mais desenvolvida. E aí sim, você pode fazer seu enxoval, pode fazer seu chá revelação, mas a pessoa não aguentou e fez mesmo assim o chá revelação. Graças a Deus estava certo o palpite, era realmente o que a gente tinha visto antes das 16 semanas. Então eu peguei uma foto aqui e quero mostrar para vocês disso que eu tô falando, tá? No morfológico do primeiro trimestre, que é entre 11 semanas e 13 semanas e 6 dias, que é aquele exame que a gente mede a translucência nucal, que a gente falou na última live de sexta-feira, lembram? Então, naquele exame, o bebê ele mede entre 4,5 centímetro a 8,4 centímetro. Imaginem o tamanho do bebezinho, né? E aí vocês já querem saber o sexo
com 100% de certeza, mas o bebê é muito pequenininho. Então, a gente vai avaliar o tubérculo genital. O que é o tubérculo genital? Então, coloquei aqui uma foto para exemplificar. O tubérculo genital é esse risquinho que vocês estão vendo aí. Então, quando é um tubérculo mais horizontal, que está mais retinho, de acordo com a coluna do bebê, a gente faz uma foto do bebê em perfil, então o bebê ele tem que estar de ladinho, né? E aí a gente consegue ver o tubérculo. Quando ele está mais retinho, esse de cima, a gente dá o palpite de sexo feminino. Quando esse tubérculo genital está mais vertical, que é essa foto de baixo, nosso palpite é de sexo masculino. Aí alguém perguntou aqui, a gente costuma acertar nos palpites? Então, o palpite, a gente tem cerca de 10 a 20% de erro. Então, quando a gente fala um palpite, a gente está dizendo que entre cerca de 80 a 90%, tá? Então, a gente tem uma chance de errar de 10 a 20%. Então, é uma chance considerável, uma chance grande. Claro que na maioria das vezes a gente vai estar correto, mas pode ter um ou outro caso que pode acontecer de a gente errar. É porque o médico não viu bem? É um erro médico? Não. Por quê? Porque a genitália ainda está se formando. A partir das 16 semanas, a genitália já vai estar bem formada, então a gente vai conseguir ver com clareza se realmente vai ser uma genitália masculina ou uma genitália feminina. E lembrando também que alguns bebês, deixa eu tirar aqui a foto. Lembrando também que alguns bebês podem ter malformações na genitália. Então, mesmo que a gente dê o palpite antes de 16 semanas, vai que depois de 16 semanas esse bebê chega com alguma malformação na genitália, uma genitália ambígua, que é o que quando a gente fica em dúvida qual que é o sexo do bebê, tá? Isso pode acontecer, tá, gente? Uma genitália que vem parecendo uma menina, mas também parece um menino, e aí tem que fazer um teste genético para saber se no DNA daquele bebê é realmente do sexo feminino ou do sexo masculino, se aquele bebê tem o XX, a dupla de par cromossômico sexual é XX, que é menina, ou XY, que é sexo masculino, tá? Tem como saber a genitália antes de 16 semanas? Tem sim, através da sexagem fetal, que é aquele exame de sangue que pode ser realizado a partir de 8 semanas de gestação, tá? Então, alguns laboratórios, você tem que se informar aí no laboratório que esteja realizando esse exame. Eu sempre gosto que espere pelo menos 10 semanas para fazer esse exame. Por quê? Porque a gente sabe que, às vezes, no início da gestação pode ter uma diferença de data. Então, às vezes, a mulher acha que está grávida contando através da data da última menstruação, e quando vai fazer ultrassom, na verdade, está dando uma diferença grande, que pode acontecer. Pode ter uma discordância de datação da gestação em relação à última menstruação e em relação ao primeiro ultrassom. Então, não custa nada esperar aí mais uns 15 dias para não correr esse risco de fazer o exame achando que está com 8 semanas, mas na verdade está com menos, e aí poder acontecer de estar com menos de 8 semanas e aí o exame vir inconclusivo, tá? Qual que é a chance de a sexagem fetal, que é esse exame de sangue, dar errado? Esse exame de sangue, ele tem uma sensibilidade de cerca de 99%. Então, tem uma chance aí de 1% de poder estar errado, tá? Então, eu já vi exames de sexagem virem errados, tá? Claro que não é sempre que a gente vê isso, é exceção e não regra, tá? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou. Ai, Simone, obrigada pelo elogio, muito obrigada. Tô aguardando você para fazer a morfológica. Thaís, eu acertei seu palpite, né? Gente, geralmente eu acerto, tá? Mas como eu falei para vocês, a chance de erro é de 10 a 20%. Então, às vezes a gente vê, né, principalmente quando é menino, quando é sexo masculino, que a gente vê bem pezinho, como eu mostrei para vocês,
realmente aí a chance de erro cai consideravelmente, tá? Agora, quando é menina, às vezes a gente espera mais um pouquinho aí para realmente falar com certeza. Então, vamos esperar. Quem quiser fazer a sexagem, fazer o exame de sangue, que se for aquela mãe muito ansiosa, aquela família muito ansiosa, os pais muito ansiosos, eu sou, tá, gente? Eu entendo super vocês que chegam ansiosos para saber o sexo, porque eu também sou ansiosa. Quando eu tava grávida da minha filha, eu fiz a sexagem fetal da mais nova, da Nicole, porque eu não aguentei esperar. Mas se você não é ansiosa, se você aguenta esperar, espera as 16 semanas, tá bom? E aí já é 100% de certeza, tá, gente? Se a gente conseguir identificar a genitália certinho. E eu sempre gosto de uma coisa. Chegou para ver o sexo, eu não deixo nenhuma paciente em mim embora sem saber o sexo, estando com mais de 16 semanas. Às vezes o bebê tá ali com a perninha fechada, com a perninha cruzada, às vezes o bebê tá sentadinho. Então eu peço pra mamãe sair, dar uma volta, comer um chocolate, fazer alguma coisa e aí depois ela volta. Eu tive um caso de uma paciente que ela estava no dia do chá revelação, ela já tinha ido em outras clínicas fazer ultrassom e ninguém via o sexo. Não, seu bebê tá de perninha fechada, não consigo ver. Infelizmente não vou poder ajudar você para fazer seu chá. E aí ela chegou lá, doutora, eu tô desesperada, já fui em outra clínica fazer ultrassom, não viram, disseram que a perninha estava fechada. Aí eu fui, fiz ultrassom, a perninha estava fechada. Eu falei, mas eu não vou desistir, esse bebê não vai me vencer. Aí pedi para ela sair, ela voltou, perninha fechada de novo. Pela terceira vez pedi para sair, andar, conversar com o bebê, porque é muito importante, tá, gente? A conversa da mãe com o bebê, parece que eles ouvem, e aí os bebês mais obedientes, eles realmente quando voltam, a gente já consegue ver, já afasta a perninha. E aí na terceira vez, na última tentativa, eu falei, é agora, e aí a bebê era uma menininha. Afastou a perninha rapidinho, eu peguei e consegui ver e logo ela fechou de volta. Então, assim, tem alguns bebês que realmente não querem mostrar, mas a gente tem que ser insistente para poder ver. E aí ela conseguiu fazer o chá revelação dela, que já estava com tudo pronto, tudo decorado, só faltava ela ir receber os convidados. Gente, alguém com alguma dúvida? Será que semana que vem, com 17 semanas, já é possível ver? Já. A partir de 16 semanas, já consegue ver o sexo do seu bebê, tá bom? Às vezes pode acontecer isso de não tá fácil de ver, então aí tem que ter um pouquinho de paciência para poder esperar um pouquinho o bebê afastar a perninha para poder ver. No meu tempo não existia, Érica tá comentando, no meu tempo não existia isso, ainda bem que meu filho ficou com a perna aberta, deu pra ver direitinho. Já minha filha não vi nada, confiei no resultado. O importante é ser saudável, com certeza. Tá, gente? Inclusive hoje eu atendi uma paciente que ela queria um determinado sexo lá e aí era outro. Ela queria que fosse um rapazinho e era uma menininha. E eu falei pra ela, olha, só confie em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Ele tem... A vontade dele é perfeita e agradável. Então, se ele mandou uma menininha pra você, é porque ele sabe que é melhor pra você ser mãe de menina. Então, eu sempre falo isso pras minhas pacientes, tá? Porque realmente, às vezes, as pessoas vêm com a expectativa, às vezes, não só da mãe, mas às vezes do pai, às vezes da família, né? E aí elas vêm, ai, porque tem que ser tal sexo. E nem sempre bate com aquela expectativa das pessoas. Mas confiem, tá, gente? Que o que tá vindo é presente de Deus, então o que vier, vindo com saúde, é o que importa. A Maria Alice perguntou, até com quantas semanas o prazo máximo para fazer a sexagem? Então, para fazer a sexagem não tem prazo máximo, tá? Só tem o prazo mínimo que eles pedem a partir de 8 semanas de gravidez. A partir daí pode fazer a hora que quiser, tá bom? Até o final da gestação, se quiser, tá? Pode fazer sexagem. Tem como saber o sexo do bebê no ultrassom da translucência nucal? Foi o que eu expliquei no início, não sei se você já tinha chegado. O exame da translucência nucal, que é o morfológico do primeiro trimestre, que a gente falou na sexta-feira, dá pra gente dar o palpite, tá? A gente vai acertar
na maioria das vezes, mas de 10 a 20% das vezes pode ser que a gente erre, tá bom? Por quê? Porque a gente não visualiza a genitália completa, a gente só visualiza o tubérculo genital, tá? Que é a estrutura que vai dar origem à genitália, que a gente vai ver mais pra frente depois das 16 semanas, que é o feminino ou masculino. O meu eu vi com 14 semanas, um rapaz, como eu falei pra vocês, quando é homem é mais fácil, então dá pra gente afirmar um pouquinho antes das 16 semanas. Quando é sexo masculino, realmente é bem mais fácil. Pessoal, espero ter tirado as dúvidas, tá bom? Com 17 semanas dá pra ver o sexo sim, tá? Dá pra ver com certeza já, pelo ultrassom, tá? Então, espero ter tirado as dúvidas, vou deixar a live salva aqui, tá bom? Uma boa noite pra todos vocês, espero ter ajudado. Um beijo, tchau!